que você precisa para fazer esse olho preto? Então, pega papel e caneta, porque eu vou passar o passo a passo para você fazer um olho preto que pode sim ser utilizado também na maquiagem do trabalho, dependendo da sua função. E aí a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas para que mesmo que você não vá usar maquiagem preta para trabalhar e você quer aprender, pega papel e caneta para você não esquecer desse passo a passo que é fundamental na hora de fazer o olho preto, porque não é igual você fazer uma sombra colorida, não é igual você fazer outro tipo de sombra. A sombra preta precisa de certo cuidado para fazer e é agora que eu vou falar para você sobre isso. Bom, primeiramente, uma das coisas que você não pode fazer quando você vai fazer um olho preto é selar a pele, tanto a pálpebra móvel quanto a pálpebra fixa. Você não deve corrigir essa pele com corretivo. Você deve sim aplicar um primer. Por que aplicar um primer? Porque se você aplica o corretivo, ele pode andar durante a maquiagem, ele pode, se você não sela bem essa maquiagem, ela pode borrar, ele pode ficar com o fundo cinza. Então, o produto para você usar uma maquiagem preta é o primer. Outra coisa que você precisa para fazer um olho preto são 2 pincéis essenciais que vocês devem ter. Um pincel pequeno de aplicar sombra e um pincel para esfumar a sombra. Então, pequeno pincel para aplicar, por quê? Porque quando você vai aplicar a sombra, você deve começar de baixo, aplicando para cima, e você nunca começa de cima para baixo ou de fora para dentro. Então, sempre pertinho da linha dos cílios, você vai aplicando e vai subindo. E você sobe até aonde? Você sobe até o teu côncavo com essa sombra preta. Outra coisa que é bem importante vocês anotarem aí é umedecer o pincel antes de passar ele na sombra. E aí você faz uma misturinha como se fosse um barrinho, tá? Você vai fazer uma laminha ali na tua sombra preta. Por quê? Para também para ela fixar mais, certo? Então você vai passar em toda a pálpebra fixa, tá? Não passa sombra preta na pálpebra móvel. Aliás, desculpa, gente, confundi na hora de falar. Só na pálpebra móvel, não passa na fixa, tá? Então, o que? É nessa parte molinha aqui do olho que mexe. Então, nessa parte que mexe, você vai aplicar a sombra preta. É só aí, você não sobe sombra preta por enquanto, certo? Por quê? Porque se você tem a pálpebra caída, se você tem a pele flácida, vai fazer com que caia mais ainda, tá? Então, tem que tomar esse cuidado quando você for fazer a sombra preta. Então, aplicou a sombra preta molhada lá, espera um pouquinho, faz um recorte lá, só até o côncavo, e aí aplica tudo dentro da parte da pálpebra móvel. Depois que você aplicou, você vai aplicar a sombra seca preta sobre essa sombra que você aplicou úmida. Por quê? Porque ela vai fazer uma caminha. Outra coisa que você pode fazer também, se você não quiser umedecer a sombra primeiro, você pode aplicar um lápis preto em toda a pálpebra móvel, tá? Aplica o lápis preto em toda a pálpebra móvel, depois você vem com a sombra preta selando por cima. O que é selar essa sombra? Você vai aplicar, tá? Sobre essa sombra molhada, tá? O teu pincel tem que estar sequinho já seca esse pincel, ou pega outro pincel para aplicar e aí você vai aplicando sobre essa sombra preta, tá? Então você vai aplicar outra sombra preta como se fosse secar com a outra sombra, certo? Isso vai fazer com que ele fique bem pretinho. Agora, outra coisa que você precisa fazer é fazer um esfumado marrom no côncavo. Por que o marrom e não o preto? Para fazer essa transição de cores. Como tá a minha aqui, vocês conseguem ver, tem uma transição de cores. Então, eu tenho o nude aqui, o marrom aqui e o preto embaixo. Então, no meu côncavo, eu vou encostar o meu pincel de esfumar e vou fazer movimento de vai e vem, tá? Cuidado! Comece de cima para baixo, porque se você começar de baixo para cima, pode ser que você leve a sombra escura para cima. Então, sempre de cima para baixo com o marrom, tá? E aí, outra coisa, para fazer acabamento, você passar uma sombra nude aqui abaixo da sobrancelha, né? Mais ou menos a distância de um dedinho vai ficar da tua sobrancelha, a largura, né, gente? Não a distância. A largura da sombra nude vai ficar na sobrancelha,
tá? E aí pode ser com pincel de esfumar, pode ser até com o dedo, se pegar a sombrinha e só passar assim. Cuidado só com a transição, é interessante vocês terem um pincel limpo para depois você varrer, tá? E varrer de cima para baixo, porque se você puxar de baixo para cima, vai sujar a sombra que está aqui em cima, tá? Então o preto ele borra muito. Outra coisa que eu ainda não falei para vocês que é importantíssimo é você aplicar também o lápis preto dentro e fora da marca d'água, tá? Um olho preto bem marcado, precisa-se de dentro e fora para marcar bem o olhar. Só em cima vai ficar um olho pobre e não vai ficar com um acabamento bonito. Então precisa dentro, em cima e embaixo dos cílios. Quando você aplica embaixo dos cílios, você deve pegar um pincel chanfrado para fazer o acabamento ou um cotonete com a sombra marrom ou preta para você fazer esse acabamento para selar a parte de baixo para não borrar também. Tá, mas uma coisa que eu não falei para você ainda é que você vai fazer isso antes de começar a pele. Então, a maquiagem preta deve se iniciar pelo olho. Quando você vai fazer uma sombra preta, uma sombra escura, uma sombra com um glitter, que seja, você começa pelo olho. Por quê? Porque para não correr o risco de borrar a pele, de gastar base à toa, de estragar a pele. Terminou o olho, aí você vai limpar a tua pele com um lencinho umedecido, com algodão com demaquilante, com algodão com uma água micelar e vai limpar o resto da pele. Então você vai limpar embaixo, vai limpar em volta, vai hidratar a sua pele, vai passar base, vai passar pó, contorno, o pó de contorno, vai passar o blush, vai passar batom, rímel e aí tá pronta a maquiagem. E aí só fixar a maquiagem. Nunca se esqueça de usar o fixador porque auxilia na durabilidade da maquiagem.